Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Ricardo Rick e este aqui é o meu canal no YouTube, aonde a gente sempre traz uma palavra de fé, de esperança e de encorajamento para poder fortalecer a sua alma e trazer esperança na sua caminhada. Se este é um conteúdo que te agrada, fique até o final, porque hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito importante. Nós vamos falar a respeito de uma conversa que Jesus teve com Nicodemos. Está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 3, versículo 1 a seguir. Antes eu quero abrir aqui um parênteses para explicar para você que gosta de pregar a palavra de Deus, para você que gosta de ler e interpretar a palavra do Senhor Jesus. Quando você for ler um texto, você tem que ler também o contexto, porque o que nós vemos hoje em dia, não generalizando, são pessoas que leram o texto e interpretam aquele texto de uma forma que eles bem querem interpretar. E todos nós sabemos que o melhor da Bíblia é que ela faz a pergunta e ao mesmo tempo ela responde. A Bíblia se explica. Então, quando ler um texto da Bíblia, para poder pregar, para poder comentar aquele texto, é de suma importância que você também lê o contexto, para que você possa entender o que é que o texto está querendo dizer. Não devemos pegar o texto e fazer dele um bolinho de massa e moldar de uma forma que nós queremos que seja moldada. Não, a Bíblia ela se explica. E antes de mais nada, se este é um conteúdo que te agrada, que você gosta, se este é um conteúdo que te faz bem, você gosta de ouvir a palavra de Deus, é de suma importância também que você se inscreva neste canal, porque sempre estamos postando aqui uma palavra de fé, de ânimo e de coragem, né? Uma palavra que vai ativar a sua fé. Por que eu devo me inscrever? Porque quando você se inscreve no canal, o canal cresce. E quanto mais o canal cresce, mais pessoas são alcançadas pela palavra de Deus. E é importante também que, se você gostar do vídeo, você deixe o seu like, né? E não se esqueça também de ativar o sininho, porque todas as vezes que eu postar os vídeos novos aqui, você vai ser notificado. O YouTube vai te comunicar dizendo que tem vídeos novos aqui. Compartilhe ele também nas suas redes sociais para que outras pessoas também possam assistir a essa palavra. Mas sem mais delongas, lá no Evangelho de João, depois você pega a sua Bíblia e lê o texto todo. Lá está falando de uma conversa que Nicodemos teve com Jesus. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um mestre em Israel. Nicodemos conhecia todo o Antigo Testamento, até porque ele fazia parte do sinédrio daquela época, né? Então ele conhecia todo o Antigo Testamento. Ele conhecia as leis e ele conhecia os profetas e conhecia também as suas profecias. E no texto vai dizer que uma certa feita Nicodemos foi ter com Jesus e à noite. E ele chegou para Jesus e falou assim: Mestre, nós sabemos que tu vens de Deus, porque os sinais, as maravilhas e os prodígios que tu fazes não pode ser feito se Deus não permitir. Então nós sabemos que vem de Deus. E Jesus aproveita o gancho e começa a ter e começa a pregar para Nicodemos, vamos dizer assim. Jesus disse assim: necessário é nascer de novo, porque se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos chega e pergunta para Jesus: mas mestre, como é que eu, sendo velho, eu posso nascer de novo? Porventura eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus aproveita o gancho e diz assim: portanto, aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E a conversa continua, depois você lê lá, a conversa continua. E mais na frente, Nicodemos diz para Jesus assim: mestre, me mostra, como é que é isto? E Jesus faz uma pergunta para Nicodemos: Nicodemos, você é mestre em Israel e não conhece essas coisas? Eu estou falando daquilo que vemos, estou falando daquilo que sabemos, estou falando das coisas terrestres e você não está me entendendo.
Se eu for falar das coisas espirituais, aí é que você não vai entender. Na verdade, Jesus, ele estava falando com Nicodemos na linguagem de Nicodemos, porque Nicodemos conhecia toda a lei. E lá no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, no capítulo de número 36, o versículo de número 25 a 26, depois você lê lá, mas lê o texto por completo, lá está falando de uma profecia. O profeta abre a boca para poder profetizar, e ele diz assim: e eu ajuntarei o meu povo na sua terra, e eu aspergerei água sobre vós, e tirarei um coração de pedra, e colocarei um coração de carne, e colocarei dentro de vós o meu espírito, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Na verdade, nós sabemos que Deus, ele é um Deus de alianças, e Deus renova as suas alianças com os seus povos. Foi assim que ele fez com Noé. Ele renovou a aliança com Noé, renovou a aliança com Abraão, e aí por sucessivamente, até chegar em uma nova aliança. Então, no capítulo 36 e o versículo 25 a 26, no capítulo por inteiro, Deus fala na boca do profeta, e o profeta profetiza, e ele fala acerca de uma nova aliança com Deus. E quando Jesus tem um encontro com Nicodemos, ele sabia que Nicodemos conhecia o profeta e conhecia também as suas profecias. Aí ele chega e fala com Nicodemos de uma forma que ele entendia, mas Nicodemos não entendeu. Então, quando Jesus chega para Nicodemos e fala: necessário é nascer da água e do Espírito, porque senão você não vai entrar no reino de Deus, Nicodemos, Jesus estava citando a profecia do profeta Ezequiel, que foi profetizada por Deus. Jesus está falando assim: para você entrar no reino de Deus, é necessário fazer uma nova aliança com Deus e seguir nesta nova aliança. E eu estou aqui para renovar esta aliança. Então você tem que nascer de novo. E depois que você nasce de novo, você renova esta aliança com Deus. Aí a palavra agora é minha. Talvez você que está me assistindo aí, está me ouvindo, não está entendendo, mas eu vou desenhar para você aqui. Quando você nasceu a primeira vez, você nasceu da barriga da sua mãe. E quando você nasceu da barriga da sua mãe, você herdou a natureza pecaminosa de Adão, porque Adão pecou, e todos os que nasceram depois de Adão herdam a natureza pecaminosa. Todos os seres humanos têm essa natureza, a inclinação para o pecado. Então Jesus veio, fez uma nova aliança e nos deu a oportunidade de nos aliar a Ele, a esta nova aliança, nascendo de novo. Então, quando você nasce a segunda vez, você nasce da água, que quer dizer purificação, e você nasce do Espírito, que quer dizer o Espírito vai nos ensinar a manter a aliança com Cristo até o seu retorno. Então, não podemos ficar abasbacado com as profecias bíblicas quando não sabemos interpretar, porque a própria Bíblia, ela se explica, ela se mostra, ela se revela. Então, Jesus estava falando com Nicodemos: ô Nicodemos, você é mestre em Israel, você não sabe da profecia do profeta? Você não viu que o profeta profetizou e que eu viria para poder fazer uma nova aliança com o povo de Israel? Eu estou aqui, Nicodemos. Então, Nicodemos não entendeu, mas Jesus está nos falando que para entrar no reino de Deus é necessário fazer uma nova aliança. E esta nova aliança tem que ser mantida. Por isso, a necessidade de nascer de novo. A necessidade de nascer da água, quer dizer purificação, e a necessidade de Deus colocar dentro de nós o Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a palavra, este é o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e até o próximo vídeo, querendo Deus.